Todos muito bem-vindos ao curso de liderança. Eu sou o professor Rogério e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as primeiras escolas de administração e liderança e como elas se manifestam, quais as implicações que essas escolas trazem para a vida e para a estrutura eclesiástica. Hoje nós vivemos um tempo de constantes transformações. Essas mudanças também se refletem dentro das empresas, nas organizações e até mesmo nas organizações eclesiásticas. E elas afetam diretamente os processos e os resultados que todos nós esperamos. Estar atento a essas mudanças e buscar se reestruturar, se adaptar, é uma questão vital para toda empresa e para toda a igreja. Nós não podemos conceber, liderar uma empresa da mesma forma como essa empresa foi organizada, foi pensada há 100 anos atrás. Também não dá para a gente pensar em ter a mesma estrutura hoje dentro de uma igreja que nós tínhamos antes de termos passado pela pandemia. Aquilo que nós vivemos trouxe implicações e essas implicações mudaram a forma de ver, abriram novos espaços, trouxeram novos desafios a todos nós. Todo o processo precisa ser então repensado e por essa razão é tão importante desenvolvermos bons líderes. Eles vão conseguir ler os sinais dos tempos e vão conduzir a igreja por caminhos teologicamente seguros, mas estruturalmente condizentes com esses novos desafios, com essas mudanças tecnológicas e sociais que essa nova era, esse novo tempo está trazendo para cada um de nós. E já que nós estamos falando sobre líderes, o que é liderar? Bom, nós podemos conceituar, definir que liderar é o processo de conduzir e influenciar as pessoas para objetivos e metas em comum a serem alcançados. Liderar é você estar à frente e levar as pessoas a realizações. Você quer saber se você é um líder? Verifique se tem alguém seguindo você. Cada líder possui um perfil e uma habilidade e essas habilidades devem ser levadas em conta como competências organizacionais. E dentro das escolas de administração, nós vamos ver três competências, três habilidades. Habilidades técnicas estão relacionadas com o que fazer, como fazer, o processo de trabalho, os materiais. As habilidades humanas, elas estão ligadas ao relacionamento com as pessoas, a capacidade de se comunicar, de motivar, de coordenar, de resolver conflitos. E as habilidades conceituais estão relacionadas com o pensar, com o diálogo, com o diagnóstico das situações, com formular alternativas e soluções para os problemas que nós temos. Essas são definições técnicas e você vai poder encontrar em qualquer material de administração de empresas. E talvez você esteja se pensando por que eu estou vendo isso dentro de um curso de teologia? O que isso tem a ver com a teologia? Bom, Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer com outras palavras, mas ele diz que os dons são diversos. E todos eles foram dados pelo Espírito Santo para serem usados para edificação coletiva do corpo de Cristo. Em outras palavras, o que essas escolas estão dizendo? Que você tem habilidades e você deve trabalhar dentro desse escopo da sua habilidade. Paulo já dizia, Deus te deu dons e você vai trabalhar de acordo com os dons que Deus te deu. O conceito de Paulo, o que o conceito de Paulo nos traz é que cada um recebeu dons para servir e nós devemos servir observando os dons que nos foi dado. Posto isso, voltemos os nossos olhos para as escolas de administração. Aliás, a primeira escola foi conhecida como escola científica, escola de administração científica, e ela foi desenvolvida por um engenheiro chamado Taylor. O período que essa escola surgiu é o período ali da era industrial.
né? Havia necessidade de aumentar a produção e de preparar melhor os funcionários, a mão de obra, né? Taylor, observando as demandas do seu tempo, entende que a resposta para essa questão estava na divisão de tarefas. Em um período que até então uma única pessoa executava todo o processo produtivo, ele propõe que essa atividade fosse dividida em etapas, com pequenas atividades somadas para levar até o produto final. Taylor então cria o princípio que norteia a escola de administração científica. Essa escola, ele vai traçar alguns princípios, e dentro dos princípios ele vai falar sobre a racionalização da produção, a divisão de tarefas e a racionalização do trabalho, e também vai trabalhar a importância da supervisão hierárquica. O que é isso? Bom, vamos explicar isso nos próximos slides. Ele vai começar desenvolvendo um conceito. A pessoa certa precisa estar no lugar certo. O trabalho deve ser desempenhado por pessoas com aptidões para aquela tarefa, para aquela atividade que está sendo feita. É o conceito que Paulo apresenta. Trabalhe dentro dos seus dons. A tarefa bem feita é resultado e sempre vai ser resultado de muito treino. Isso está dentro do conceito de racionalização do trabalho que ele vai colocar. Tá? Ele vai falar que o trabalhador deve desempenhar a tarefa mais compatível com suas aptidões e qualidades a serem atingidas. A qualidade a ser atingida sempre vai ser resultado de treino. Dentro da igreja, nós olhamos para algumas áreas que precisam treinar, e um bom exemplo disso é a área de música. Não, um músico não chega na igreja, pega o seu instrumento, senta e toca. Ele vai treinar a música que vai ser tocada para que ela seja, para que ele consiga conduzir a igreja com maestria. Né? Não há louvor adequado para ser apresentado diante do nosso Deus se a equipe não se preparou para isso. Por isso, Taylor vai trazer esse conceito. Você precisa treinar. A qualidade daquilo que você está produzindo é resultado de treino. Ele vai ainda colocar que há uma questão salarial e a remuneração deve ser proporcional àquilo que você produz, tá? E os interesses dos funcionários e da administração nem sempre são compatíveis, e a gente olhando aí dentro da empresa, né, para uma visão mais empresarial. Mas eles podem ser conciliados, né, quando a empresa observa e recompensa aqueles que trabalham com mais afinco, que têm resultados melhores. Ele está falando aí de você ser remunerado conforme a sua produção. Outra questão que Taylor vai trazer é que quanto menor e mais simples for a tarefa, maior será a habilidade do operário para poder desempenhá-la. E se isso, a qualidade do produto tem a ver com a repetição, então ele vai trabalhar dentro também de uma questão de tempo padrão. Ele vai controlar os parâmetros de tempo e produtividade para saber se a pessoa está produzindo de acordo com os critérios que a empresa exige. Ele vai falar que o trabalhador não pode ficar solto, trabalhando sozinho. É preciso uma supervisão. E essa supervisão precisa ser organizada por área. O supervisor precisa entender da área que ele está cuidando. Outra coisa que ele vai defender é que o planejamento deve estar a cargo dos supervisores, dos gerentes. Ele traz uma expressão que é: gerentes planejam e operários executam. A responsabilidade de saber para onde iremos, de gerir, está na mão dos gerentes. Os operários, então, ficaria apenas na produção daquilo que vai ser feito, não necessariamente sabendo para onde vai estar indo,
mas naquela época, né? Mas sabendo que precisa produzir. Ele vai trazer um outro conceito, o conceito de que é conhecido pela frase em inglês the best way. Ele vai dizer que precisa haver uma única maneira certa de executar uma tarefa. Tá? E essa única maneira certa é alcançada pelo estudo de tempos e movimentos. Né? A sequência de atividades, de movimentos que vão ser mais econômicas, menos fatigantes e mais produtivas. Né? É, quando nós chegamos a essa época, a Escola de Administração Científica tinha ganhado já conhecimento e notoriedade ao redor do mundo e começou-se, certamente, é assim que funciona o conhecimento humano, né, pessoas a questionarem, a levantar alguns pontos negativos. Por exemplo, algumas críticas que foram feitas a essa escola de administração. Primeiro, o enfoque mecanicista, ele via o ser humano apenas como uma máquina. O conceito de homos econômicos, né, o incentivo, ele pensava que o incentivo monetário, apesar de importante, não se revelava suficiente para promover a satisfação do trabalho. E Taylor defendia que sim, você trabalha exclusivamente para ganhar dinheiro. Né? O reconhecimento, o que as outras escolas e a crítica que era feita é que o reconhecimento do trabalho, os incentivos morais, a autorrealização são peças fundamentais, às vezes muito maior do que simplesmente o salário. E a última crítica que é feita é a abordagem fechada. Né? Toda a pesquisa desenvolvida por Taylor não levava em consideração o ambiente da empresa, nem o ambiente interno, nem o ambiente externo. Era somente focado na produção. A escola de administração científica de Taylor, desculpa, de Taylor, surgiu nos Estados Unidos, dando ênfase às atividades básicas da produção, o chão de fábrica. Mas em 1916, na França, outro engenheiro de nome Henri Fayol entendeu que para o crescimento da empresa não bastava dividir e organizar a produção. Era preciso pensar na estrutura interna da empresa, né? Os departamentos, como esses departamentos iriam se comunicar, como eles iriam interagir para que essa comunicação gerasse um produto final com maior qualidade. Fayol, então, defendia que o aumento da eficiência viria através das interrelações, da interrelação entre os departamentos e órgãos da empresa e não apenas do processo produtivo. Ele está defendendo a comunicação entre os setores. Não entre pessoas ainda, mas entre setores. Ele então vai trazer 6 funções básicas que qualquer empresa precisaria ter: a função técnica relacionada à produção, a função financeira relacionada com a obtenção e manutenção, controle de recursos monetários. A função comercial estava relacionada à compra e venda de produtos e serviços, a questão ligada à segurança e proteção e preservação de bens e pessoas, contábil, que seria o inventário, balanços, estatísticas, os registros, né, legais dessa empresa, e a função administrativa, que estava relacionada com a integração com as outras 5 funções. Ele vai dividir essa função administrativa entre prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, como nós vamos ver a seguir. Fayol vai defender ainda que não basta você ter os melhores equipamentos, os melhores recursos. Você precisa saber utilizar bem esses recursos que você tem. Aí na imagem você vê um homem com uma pilha de escadas sem saber como usar o recurso que tem. Ele
amontou as escadas para tentar vir por cima do muro. Talvez a pergunta, então, é como é que isso vai se refletir na estrutura eclesiástica, na gestão eclesiástica, na liderança? Bom, nossas igrejas são naturalmente divididas por áreas. Antigamente nós chamávamos de departamento, hoje nós chamamos de ministério. E mesmo que você nunca tenha estudado esse conceito de administração, você pode observar que há uma estrutura hierárquica dentro da sua igreja, bem próxima do que existe dentro das empresas. Você tem dentro da sua igreja a função do presidente, exercida muitas vezes pelo pastor, os tesoureiros, os secretários, os diáconos que estão aí equiparados a nível de supervisão, os ministros e ministérios divididos por áreas. Então, uma questão importante que precisa ser considerada. As estruturas eclesiásticas não possuem tanto recursos e meio para captação quanto as empresas comuns. Assim, é importantíssimo que a gente saiba gerir bem os recursos materiais e saber lidar com os recursos humanos que possuímos. Dentro da estrutura eclesiástica, nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. É preciso ter zelo, ter o recurso e saber como utilizar o recurso que temos. Voltando um pouquinho para as funções administrativas, a gente vai agora começar a explicar isso. Como é que funciona essa questão da função administrativa? O primeiro passo desse processo administrativo é prever. A gente está vivendo dentro de um contexto em que nós temos sempre muitas possibilidades, muitos recursos, poucos recursos, mas muitas possibilidades. Então, o primeiro passo desse processo administrativo é saber qual o local, o que nós queremos, quais são os objetivos, quais são as nossas metas, prever aonde nós queremos chegar. Isso está ligado a entender qual a visão, a missão e os valores da nossa igreja. Uma igreja não pode ser simplesmente colocada, montada em um determinado local, sem entender qual o contexto, sem conhecer a região, sem saber o perfil daquelas pessoas que moram lá. Nós precisamos fazer essa pesquisa para poder produzir recursos que vão atrair essas pessoas para que elas possam conhecer a palavra de Deus. Então, não adianta você montar uma igreja com um excelente departamento infantil se na região a maioria é de idosos ou então de pessoas solteiras que não têm filhos. Conhecer, então, o local onde você está é primordial. Prever, visualizar o futuro e traçar programa de ação. O outro passo é organizar. Organizar está ligado a juntar o material. Sabe, quantas vezes nós temos os recursos, mas eles não estão guardados de forma correta. E aí, quando você procura e encontra, às vezes nem encontra o recurso, ele está fora do prazo de validade ou foi guardado de forma errada, e aí a gente perde aquele recurso, perde aquela condição. Organizar, então, significa estar ligado a preparar esse material. Há uma frase que eu gosto muito de falar, e eu e minha esposa, a gente de vez em quando fala isso. Quem guarda tem, mas só encontra aquele que organiza. Ter recurso e não saber aonde está, ou ter guardado esse recurso de forma errada, gera desperdício. Às vezes recompra. Quantas vezes você saiu da sua casa para comprar alguma coisa e depois você descobriu que você já tinha um item daquele que você já tinha comprado, mas não tinha guardado direito e aquilo ficou perdido. Isso gera desperdício de recurso, isso demonstra falta de zelo e dentro da igreja, principalmente, falta de zelo com os recursos que nos foram dados por Deus. Talvez a gente precise, ao olhar esse processo, começar a considerar como é que está o depósito da sua igreja. Como é que está sendo armazenado os recursos que Deus te deu para cuidar. São perguntas e coisas que a gente precisa levar em consideração ao olharmos esse processo administrativo.
senão a gente nunca vai chegar aonde nós gostaríamos. Organizar é a palavra-chave. Um próximo passo aí está ligado a comandar. Comandar é dizer, apontar para onde nós queremos chegar, o nosso alvo, a nossa missão. Dentro de uma visão eclesiástica, a gente sempre pensa em linhas gerais. A missão da igreja é pregar a palavra, falar de Jesus para todos. Ótimo, e é isso mesmo. Essa é a missão geral. Mas Deus te plantou em um determinado local. E se ele te colocou em uma determinada região, é porque aquela região tem necessidades específicas. Por isso, é importantíssimo a igreja desenvolver um planejamento estratégico para conhecer o local, levantar as suas forças e as suas fraquezas e descobrir qual a melhor forma de semear a palavra ali naquele local aonde Deus colocou você. Cada igreja individual, cada igreja local deve gerar bons frutos. E o fruto da minha igreja não necessariamente é o mesmo fruto que Deus espera para a sua igreja. Mas todas as igrejas, a minha e a sua, têm uma orientação geral. Nós precisamos frutificar. Então a gente precisa prever, organizar os materiais que nós temos e descobrir qual é a missão que Deus nos deu. Há ainda um quarto ponto, que é coordenar. Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos para atingir esse objetivo. É fazer com que aquele grupo chegue aonde precisa chegar. Uma vez estando lá, não é simplesmente falar, alcançamos e pronto. Nós precisamos verificar não só o resultado final, mas durante todo o processo, para que tudo ocorra como as regras estabelecidas e as ordens que foram dadas. Nós estamos falando aqui que controlar tem a ver com os valores, sabe? Se o objetivo em um determinado momento da igreja é levantar mais recursos, e isso a gente falou em aula presencial, o controlar talvez seja considerar como nós levantamos esse recurso. Às vezes nós podemos pensar assim, não, para levantar recurso nós vamos orientar a igreja a todo mundo jogar na loteria. Vai atingir o objetivo? Vai. Mas será que isso é biblicamente correto? É isso que Deus espera do seu povo? Que fique levantando recursos através de jogos de azar? Controlar tem a ver com os nossos valores. E os nossos valores precisam ser valores bíblicos. A junção dessas duas teorias, a de Taylor e a de Fayol, criaram o que nós chamamos de administração moderna. As duas escolas formaram a base para a administração que ainda está sendo utilizada nos dias de hoje. Desde da década de 30, 1930 até agora, quase 100 anos depois, nós ainda utilizamos os mesmos processos, os mesmos princípios.